A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, eu estou feliz porque é um dos primeiros vídeos de muitos, né? Na verdade, todo o tempo de canal que eu tenho aqui, a pastora ela já participou de alguns vídeos. Tem um vídeo lá antigo do canal que a gente estava fazendo comida para o evangelismo. Aí a pastora deu um alô ali, foi uma bênção, mas a gente nunca conversou aqui no canal, né? E hoje vai ser um assunto especial, né? Para quem não sabe, essa é a pastora Adriana, é uma bênção, missionária. Eu chamo de pastora porque ela me cuida, ela cuida da gente, né? Mas ela é uma serva do Senhor Jesus e ela ombreia esta obra juntamente com seu esposo, nosso querido pastor Reginaldo, que é chamado Dependentes de Cristo, que foi esse nome que Deus tocou no coração deles de colocar. E quem não sabe também, né, eu faço parte, né, eu sou uma alma alcançada por este trabalho. Fiquei 6 anos no Desafio Jovem, que era chamado Olaria de Deus. Fiquei acho que meio ano no Amor ao Próximo também, que a gente vai lá, faz missão com eles. E através do Amor ao Próximo, né, o pastor Reginaldo sempre estava lá abençoando os irmãos com uma palavra. Ele sempre ajudou lá na época que eles davam com gás, né, eu lembro disso. E Deus preparou esse lugar para mim. E esse lugar aqui se encontra no Parque dos Anjos, Morada Gaúcha, na cidade de Gravataí, da Grande Porto Alegre. E esse bairro eu me criei aqui. Desde criança foi aqui que eu saí para o mundo, né? Fui para a vida de drogadição, de prostituição, enfim. Os irmãos conhecem aí a minha história, né? E Deus me trouxe para cá novamente depois de muitos anos. Então tudo tem uma ligação, um propósito. Mas hoje nós vamos falar a respeito do projeto Dependente de Cristo, a qual nós temos aí postado, né, nas redes sociais, o trabalho deste lugar que tem alcançado muitas vidas, irmãos. Tem vidas que não permanecem porque é uma escolha própria. Né? Ninguém é obrigado a ser crente, a ser cristão. É uma escolha própria. A própria palavra diz, mas Deus usa os seus filhos, os seus servos, para encaminhar a gente. Eu sou fruto de oração, né, de incentivo, sou fruto de palavra, de pessoas sábias de Deus, a qual me trouxeram até aqui. Então, esse trabalho tem alcançado muitas pessoas. Ainda que elas não fiquem no caminho, elas ouviram, né? E quem sabe lá na frente, né, essa semente que já foi semeada, ela vai dar fruto. Eu sou uma história dessa. Eu não foi na mesma hora que fui evangelizado que eu aceitei Jesus. Pelo contrário, demorou um tempo. Mas na hora de Deus acontece. Enfim, eu elaborei umas perguntas aqui, irmãos, tá? Bem coisa, Adriano. Mas Deus vai dar a sabedoria. Deus aí já está nesse lugar aqui, nesse vídeo, Deus vai dar sabedoria. Mas uma pergunta muito importante, né, eu acredito que é benção. Como surgiu o projeto Dependente de Cristo na vida da pastora e do pastor Reginaldo? Ela vai responder para nós. Como é que surgiu esse trabalho? Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir esse vídeo, né? É um prazer para mim estar participando juntamente com o Adriano neste momento, né? Que nem ele falou, não tinha ainda surgido o momento, né? Mas Deus, ele preparou este momento agora aqui, né? Pra gente estar conversando, né? Compartilhando algo do Senhor, né? Com vocês. Amém. Sobre o projeto Dependentes de Cristo, como ele surgiu. Primeiramente, ele surgiu do coração de Deus, né? Nasceu lá no coração do Senhor. Aleluia. E depois foi colocado no coração do meu marido. Deus colocou no coração dele esse desejo de estar trabalhando com vidas, né? Porque ele sempre trabalhou com vidas. Amém. Ele é um ex-usuário, né? Ele já teve... Testemunho tremendo. Ele teve vamos fazer um vídeo com o pastor Mauro. Exato, Ele já teve algumas internações, né? A primeira internação dele lá nos anos 95, 96, que eu internei ele, né? Então... Teve depois um período em pé, ele caiu novamente, teve as recaídas, foi, né, internado novamente, tudo. E depois de um tempo ele começou a trabalhar com as vidas, né? Ele levava para os desafios jovem, né? Ele levava os... Começou a surgir pessoas na vida dele. Ele estava trabalhando lá e largava o serviço dele em pleno horário de trabalho, apareceu uma vida lá pedindo socorro e ele largava tudo e ia internar. Então começou assim, né? Essa vontade dele estar trabalhando
com vidas, né? Aleluia. E então ele dava o suporte lá, ele fez cultos em um desafio aqui na minha cidade por muitos anos. Todos os sábados ele ia lá, ele fazia o culto com os irmãos lá, ele levava uma erva pro chimarrão, que nós tomamos bastante, né? Ele levava balinha para compartilhar com eles lá, então ele começou a ficar assim, ter essa afinidade, né? E começou a surgir essa vontade dele estar trabalhando aqui fora, né? Porque quando as pessoas saíam de lá, ele ia, né? Ele dava o suporte, a pessoa ficava lá o período que tinha que ficar. Mas quando saía, muitas das vezes eles vinham atrás do meu marido não podia fazer nada, né? Não podia fazer nada. E então começou a surgir no coração dele esse desejo de ter essa ponte aqui fora da casa de recuperação, né? Uma vez feito o tratamento lá, e ele dá esse apoio aqui fora. Já aproveitar, pastora, explica para nós como é que funciona o real projeto, né? Qual é o objetivo real da casa? Que os irmãos entendam, né? Isso, muito importante. O objetivo é esse, né? A vida fica internada. Primeiramente, né? Aparece vidas aqui, né, Adriano? Precisando de ajuda, sendo retirada das ruas para um tratamento. Daí fica aqui alguns dias, 2, 3 dias, né, para fazer o acolhimento, se explicar como é que é direitinho o tratamento, tudo, e enfim, eles vão para o centro de recuperação, né, para as clínicas, e ficam lá o período que é necessário. Aí depois, se a vida não tem aqui fora uma família para dar o suporte, muitos já nem tem mais família, outros a família não quer por perto, a realidade é essa. Não, tu já tem família. Muitos a família ainda não quer por perto, né? Por N motivo. Não é bom que eles fiquem ali naquele lugar onde muitas vezes eles estavam ali no uso, né, da droga. Aí a casa aqui, dependente de Cristo, dá esse apoio, né? De 2 a 4 meses, 6 meses, enfim, isso cada caso é um caso. E daí dá esse suporte da casa de recuperação para a sociedade. Muitos não têm documento, daí, né, é caminhado, meu marido encaminha os documentos, vai lá, faz tudo, aparece o trabalho, enfim, é essa obra social, né, que faz, né? E depois muitos voltam para casa, outros já casaram aqui, saíram do projeto casado, né? O Rafael, o nosso Rafinha, ele tá muito abençoado lá na sua casa. Glória e ele participou desse projeto aqui do começo, assim, ao fim. O irmão Juliano Bonzanini também. Bonzanini, nós temos bastante que passou aqui no projeto e hoje estão lá na sua família, no seu trabalho, conquistando, né, progredindo, e nós ficamos, assim, extremamente felizes com isso, que o objetivo da casa é esse, né? Aleluia. Então, acho que respondi, Adriano. É assim Amém. que o projeto Surgiu. funciona. Irmãos, é tremendo, né? Porque se parar para pensar, eu sou um acolhido, né? Porque tem um tempo para todas as coisas, né? Eu tive meu tempo de desafio jovem, processo ali que era necessário passar, né? Infelizmente tem muitos que não querem passar esse processo. Realmente é um processo bem difícil, é um moldar de Deus, é uma transformação. É uma transformação. Sabe? Mas, como foi dito, né, eu realmente não tinha para onde ir. Se eu fosse sair para a rua, para onde eu ir? Então, que nem a pastora falou, né? É um projeto que nasceu realmente primeiro no coração de Deus. Porque, sinceramente, irmãos, esse trabalho que está sendo realizado aqui é muito raro. É muito raro mesmo. Deve existir com certeza, mas aqui no nosso estado, no nosso município, eu não vejo nenhum com essa mesma visão. Então eu sou grato a Deus por este lugar, sou abençoado aqui através deste lugar. Eu sempre digo, até quando eu tive esse tempo lá em São Paulo, foi aqui a casa dependente de Cristo, né? Não querendo menosprezar os outros trabalhos que Deus usou na minha vida, né? Com certeza. Até porque eu sempre fui grato a Deus, a todas as pessoas que me ajudaram, ainda me ajudam. Como lá, a Olaria de Deus, eu já tive a oportunidade, né? A graça de Deus ir lá visitar a missionária Terezinha, né? O pastor Paulo, levar uma bênção, né? Dar um bom testemunho, o amor ao próximo. A gente tem esse trabalho toda uma segunda-feira sim, outra não. Então, eu acredito, irmãos, que a maior gratidão que uma pessoa
como eu vivi na drogadição, para um lugar que te ajudou, é você continuar firme, é você dar bom testemunho, né? Eu acho que essa é uma das maiores gratidão, é você mostrar que valeu a pena investir na sua vida. Deus não desiste de nós, irmão, mas Deus usa os seus para ajudar, né? Então é isso. Glória a Deus por isso. Eu sou grata a Deus por este lugar. Segunda pergunta. Como é viver essa experiência de ter esse trabalho? Forte. Como é que é, né, essa experiência? Para mim, assim, é uma realidade nova na minha vida, porque eu nasci num lar cristão, né, Adriana? A minha mãe já nasceu num lar cristão. Então, eu fui criada ali, na igreja, né? Graças a Deus, eu nunca tive experiência com droga, eu nunca tive experiência com álcool, né? Me afastei um período dos caminhos do Senhor, mas eu sempre me apartei dessas coisas, né? Mas casei muito nova e casei com um rapaz que era um ex-usuário, né? Quando eu conheci o meu marido, ele aceitou Jesus, né? Na igreja que eu congregava ali e baixou as águas, tudo. E depois de um tempo de casado, ele teve a sua primeira recaída, né? Então, assim, eu fui convivendo com ele, com essas realidades, né? Essa triste realidade, mas eu, Adriana, nunca tive. Então, assim, eu conviver hoje, né? Que hoje nós convivemos todo mundo junto, né? E pra mim, então, isso foi uma experiência muito nova. No começo, assim, É desafiadora, né? Pra mim aceitar foi, sabe, meio difícil, né? A gente reluta. Com as minhas forças, eu tentei. Eu falo isso, já falei algumas vezes aqui no projeto até, que os primeiros 6 meses da casa eu trabalhei contra. Eu queria que fechassem as portas. O meu marido estava ali, cada dia aparecia um problema e eu aplaudindo que eu queria que fechasse, porque eu dizia, não, meu Deus, isso não é pra mim, eu não preciso disso. Forte, né? Eu, né, sou normalzinha, eu nunca usei nada, por que eu? Né? Por que eu? Então eu lutei contra, mas só que a porta que Deus abre, o homem não fecha, né? Então assim, eu lutei sozinha, porque Deus não queria que essa porta se fechasse. E depois, né, com o tempo, apareceram uns problemas, né? Lidar com vidas aparecer problema, né? E a gente resolve eles com a ajuda do Senhor. Glória a Deus. E depois, num desses problemas, né, meu marido, né, ali disse, agora acho que chegou a hora, vamos fechar, eu quero fechar, amanhã eu vou dispensar os rapazes que estão aí, vou levar eles para algum lugar, enfim, eu falei, não, agora quem não quer sou eu, disse para ele, agora não, porque a casa que Deus abre, a porta que Deus abre, homem nenhum fecha, eu tentei fechar, não consegui, então agora nós vamos até o fim, e assim foi, e para mim tá sendo uma experiência muito agradável, né, eu tenho me apaixonado por vidas, né? Eu tenho cada dia, assim, apaixonado por esse trabalho, né? Lidar com não é fácil lidar com a problemática humana, né? Não é fácil, porque uma coisa tá lá na casa de recuperação, né, Adriano? Uma coisa tá lá, recluso. Aqui não é recluso, aqui nós estamos dentro de um bairro, eles têm a liberdade para sair, né? Então, assim, nós lidamos com uma problemática cada dia. Mas, assim, eu, assim, tenho aprendido a gostar, tenho me apaixonado por esse trabalho, porque é de Deus. Então, assim, Deus colocou também no meu coração esse amor com as vidas. E a gente percebe que Deus permitiu, né, a pastora viver, né, no seu relacionamento, na sua casa, porque Deus já sabia que ela estaria aqui hoje. Né? Como ela testemunhou, né, ela teve essa experiência com o nosso pastor. Mas hoje a pastora é uma mulher de Deus, ela nasceu lá cristã. Mas que ela relutou, mas hoje ela entendeu porque tais coisas foi permitido na vida dela, porque ela ia lidar com a gente. Eu digo a gente que eu também sou independente químico. Então Deus ele tem os modos dele de trabalhar, nos preparar, é que nem eu digo, né? Cada um de nós tem um testemunho. Temos uma experiência para ajudar alguém, que nem eu fui visitar um irmão agora à tarde que passou pelo projeto. Né? Pela graça e a misericórdia de Deus, tem uma experiência para o incentivar. Né? Passou aqui, irmãos, na casa,
Até meninos que queriam deixar a homossexualidade. Infelizmente, nenhum que passou conseguiu deixar. Não é, a gente também não obriga, né? Não. Mas eles tiveram aquele momento ali de, né, eu não quero parar, e viram o meu testemunho servir. Então, cada um de nós, tanto nós quanto vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir, tem uma experiência com Deus para ajudar alguém. Então, isso é muito tremendo, né? É tremendo ver como Deus age. Aqui, a pergunta 13 é parecida com a pergunta 2, mas tem algumas coisinhas, né, diferentes. O que você tirou de experiência para a sua vida tendo esse trabalho? A experiência maior que eu tirei é a empatia. Aleluia. Né? É tu se colocar no lugar do outro. É o amor. Glória a Deus. Né? A gente ter o amor para aquela pessoa Aleluia. ali, não fazer acepção, né? Porque aqui vem pessoas retiradas da rua, né? E não precisa nem não precisa aqui dizer como é que uma pessoa é retirada da rua, as condições que chega aqui. Às vezes Então é somente o amor, ter essa empatia, né? De se colocar, se mover de compaixão pelaquela pessoa, né? Então, assim, a experiência maior que eu tenho tirado desse trabalho é isso. É o amor pelo ser humano, é o amor pela alma, né? Porque o ser humano, a gente ama o ser humano, mas o amor maior que é a gente ver a alma dele sendo alcançada por Deus, né? Então, assim, essa experiência para mim tem sido muito, muito agradável, né? Que nem passou já algumas vidas por aqui, né, Adriano? Que hoje não estão mais com nós. Então, assim, isso é uma experiência muito, muito forte pra mim, sabe? De a gente ter sido esse canal de bênção, que nem passou um senhorzinho que foi retirado das ruas, o seu Vanderlei. Ele tinha 73 anos, né? Ele não conhecia Jesus. Ele ficou aqui no projeto, acho que no máximo uns 2 meses aqui. 2, 3 meses. Levamos ele pra igreja, porque isso também faz parte, né, do nosso dia a dia aqui, né? Estarmos congregando, né? Tem todas as atividades da igreja, todo mundo é inserido ali. E o seu Vanderlei nós levamos para a igreja lá com nós, e lá ele aceitou Jesus, né? Ele aceitou Jesus e começou a entrar numa fase bem debilitado, né? Pela idade dele, e já por ele também ser morador de rua, então tudo aquilo, né? No momento que não tá mais fazendo uso de nada, começa, né? E aqui no projeto, eu fui a última pessoa que dei comida na boca do seu Vanderlei, literalmente. Ele não estava mais querendo engolir a comida, né? E não tinha assim, nós chamamos a ambulância, eles vieram, medicaram, enfim, ele tinha todo o cuidado, nós demos dignidade para ele. Eu acho isso assim maravilhoso. Aleluia. Nós demos dignidade nos seus últimos dias para ele, né? Não foi tratado, que nem eu disse, sem acepção de pessoas, né? E como ele na noite ele não queria mais comer, eu falei, seu Vanderlei, comer pelo menos uma colherada de comida. Coloquei a comidinha na boca dele, né? E naquela noite ele não amanheceu mais entre nós. No dia seguinte, o meu marido foi lá de manhã acordar, fazer o devocional. Eles falaram, o seu Vanderlei não levantou ainda. Não, vou lá levantar ele então. Ele foi lá, chamou ele já não estava mais vivo, né? Então, isso é uma experiência, assim, muito forte, né? E temos o Adelar. O Adelar, até postei no canal o vídeo. Né? Exatamente. Então, vidas que a irmã Sandra. Não ficou aqui, né? Porque aqui é masculino. A gente acompanhou ela até os últimos dias. Exatamente. Então, assim, pra quê? Eu não quero mais nada do que isso. Hoje a gente tá aqui conversando sobre essas coisas que aconteceram aqui entre nós. A gente foi esse canal de bênção, essa ponte, né, para as pessoas hoje estar no descanso com Cristo, né? Aleluia. E passaram por aqui, pelas nossas mãos. Então isso aí é sem preço. As 2 últimas perguntas a pastora, na verdade, já falou, né? Porque aqui, ó, já pensou em desistir? Ela já comentou. O que te motivou a continuar? Exatamente. Esses motivos. Bom, o que eu senti no coração de perguntar? Teria vontade, né, de ampliar, aumentar? Seria um desejo do coração de vocês ampliar, né? Ter um lugar maior, porque eu até mostrei aqui no canal para os irmãos que a gente tem um espaço pequeno, né? Isso. Mas pequeno de estrutura, porque em espiritualidade tem
alcançado muitas pessoas, mas teria vontade de ter um lugar maior, fazer mais, assim, sei lá, Com certeza, Adriano, com certeza. A gente pensa em... Quem é que não pensa em melhorar? Quem é que não, né, em ampliar, dar mais conforto, né, para as pessoas, né? Nós, como pais, dando um exemplo, né? Como pais biológicos, a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, né? A gente sempre trabalha para dar o melhor para o nosso filho. E não é diferente com os nossos filhos espirituais, porque aqui somos filhos espirituais. Então a gente trabalha, a gente luta para que, né, tenha uma boa vida, que tenha um conforto, um mínimo de conforto. E o meu desejo o nosso desejo né, aqui, que esse espaço seja todo para o projeto, né? Então, tá nas mãos do Senhor Jesus, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que aqui em Gravataí, que é a nossa cidade, eu acho que nós somos os primeiros, né? Os primeiros a fazer esse tipo de situação, né? De trabalho, né? Com as vidas, porque se resume basicamente em casas de recuperação, que todo mundo sabe, né? Em clínicas, mas esse trabalho, assim, pós casa de recuperação, nós somos pioneiros aqui na nossa cidade. Então, nós carecemos, né, de ajuda, nós carecemos de orações, né? E eu sou muito grata a Deus, porque Deus tem enviado sempre pessoas para nos apoiar. Nós temos, né, Adriana, nós temos apoiadores. Na nossa igreja aqui nós temos mulheres, a maior parte, eu acho assim, olha, esplêndido, espetacular isso aí, né? Até eu fiz um chá aqui em casa, porque para as mulheres, que coisa agradecer. Que eu sou é grata a Deus. A gratidão para mim, assim, eu acho assim maravilhoso, né? Porque a gente, com a gratidão, a gente alegra o coração do nosso Pai, né? Eu penso assim, que Deus, ele se sente muito... ele se sente feliz com um filho grato, né? Porque esses tempos mesmo, assim, o meu filho me mandou uma mensagem de manhã ali, agradecendo, né, a criação dele, né, falando palavras bonitas para mim, e aquilo me encheu de alegria o meu coração. Então eu penso assim, nós como filho também do nosso Pai Celestial, a gente sendo grata, a gente vai alegrar o coração de Deus, né? Então assim, eu sou essa pessoa muito grata a Deus, e então eu sou grata pelas essas mulheres da minha igreja, né, as colaboradoras, tem viúva, mulheres, tem senhoras viúvas, assalariadas, todo mês elas estão ali, ó, tá ali, ó, dando a sua ofertinha. Essa mês ela diz pra mim, ó, a ofertinha pros nossos filhos lá. Elas chamam, né, aqui, os nossos filhos, né? Então são mulheres assim que estão sempre nos apoiando. Deus tem levantado vidas para nos dar esse apoio, né, Adriana? Então assim, eu sempre digo, Deus nunca deixou faltar nada. É um trabalho pioneiro, é um trabalho que vai aos pouquinhos, né? Mas Deus nunca deixou faltar nada. É uma mesa, um banquete preparado no deserto aqui no Independentes de Cristo, né? É um banquete preparado no deserto. Então, assim, contamos com a oração de cada um, né? Para que esse trabalho ele siga em frente até o tempo que Deus quiser, né? Estamos nas mãos dele. Mas, assim, eu estou muito feliz com tudo isso, muito grata a Deus, né? E cansada, né? Às vezes muito cansada, mas grata a Deus por tudo, né? Grata a Deus por tudo. Irmãos, eu tô feliz também, né? Porque é o primeiro vídeo que a gente faz junto, né? Até brinquei com a pastora, a gente não vai... Porque eu fiz vídeo com a irmã Kelly, né? Mas não apareceu a nossa risada. Mas até postei no TikTok, nós rindo, porque foi engraçado. Mas assim, a minha alegria é isso, irmãos. Porque por mais que eu já tenha vindo pra cá com uma recuperação, este lugar me proporcionou coisas incríveis. Né? Por exemplo, os irmãos, a maioria dos meus inscritos são do canal do Pastor Flávio. Exato. Né? E foi através da pastora Adriana que eu conheci o Flávio. Até porque quando eu cheguei aqui eu não tinha telefone, nem rede social, muito menos no Desafio Jovem. Tá? Eu estava longe de imaginar, nunca passou na minha cabeça, né, que existiria o Pastor Flávio, né, que ele faria esse tipo de trabalho e que Deus usaria a vida dele para me ajudar, porque eu fiquei 6 anos carregando, né, as próteses no meu tórax. E através da missionária Adriana, da pastora aqui, né, que ela já acompanhava, né, o vídeo dele. E foi Deus, assim, sabe, irmãos? Foi bem no meu começo, vindo pra cá, assim, eu não sei se faz aqui um mês ou 2 meses. Aí foi tão maravilhoso, né, Adriana? Foi assim, algo
de muito de Deus. Ah, né? uma alegria, né? Bah. A gente sentiu naquela época. Foi tremendo. Então foi através desta casa, irmãos. Por isso que eu estou aqui. Né? Eu sei que existe um pouquinho de ciúmes, né? De alguns irmãos que me ajudaram. Porque eu anuncio aqui, não é por isso, irmãos. Não. Eu lembro dos irmãos lá. É que a gente tem um tempo para tudo. E eu sempre orei a Jesus no desafio que eu queria um lugar que eu pudesse sair e fazer a obra de Deus. Mas ter um lugar para ficar. Porque, sinceramente, se eu não tivesse aqui, eu não ia ter onde ficar. Porque a gente não pode também ficar ali assegurando o que Deus já disse amém. Por mais que eu vou ficar no desafio porque eu não tenho para onde ir. Se Deus disse o amém para mim, ele garante. Então Deus me colocou aqui nesta casa, sou grata a Deus, né? E através dessa casa eu tive muitas oportunidades. Muitas. Os irmãos conhecem meu testemunho. Eu sou ex-travesti, eu tinha próteses. Né? Eu estava, antes de vir para cá, para casa Dependente de Cristo, não que eu era maltratado, irmãos. Né? Eu tive, luta nós temos, mas eu acredito claramente que aquelas próteses em mim, elas me traziam até uma coisa ruim para minha vida. Porque eu era muito magro quando eu cheguei aqui. Nossa, era muito... Não é que eu não passava fome, eu não passava fome. Mas parecia uma maldição, sabe? Aquela coisa enorme, né? Olha, era Sugando a tua estranho. energia. Eu postei um vídeo no canal, vocês viram ali, né, do lado do seu Adelar, com aquelas bolotas, né? Então, depois que Deus usou a pastora Adriana, conversou com o Flávio, sou grata a Deus pela vida do pastor Flávio também, o grupo dele, né? Exatamente. Que me ajudou tremendamente, os irmãos inscritos aqui, né? Que foi através da vida de vocês, Deus usou vocês, né? Ofertar, né? Para ajudar a fazer cirurgia e tantas outras coisas lá em São Paulo, nos 3 meses que eu fiquei lá. Mas foi aqui, né? Foi aqui que começou o grande milagre, né? Porque para mim é um milagre. Eu achei que eu nunca mais ia tirar aquilo ali. E eu também não me importava, irmão, sinceramente, não que eu queria voltar a ser travesti. Porque depois que eu descobri na palavra de Deus que eu seria transformado no dia do arrebatamento, eu não me importava mais com as próteses. Eu estava servindo a Jesus com próteses. Mas, claro, que era um desejo, um sonho, né? Tirar para me sentir mais confortável. Exato. Querendo ou não, era desagradável para mim. Incômodo, né, Adriano? Nossa, Foi incômodo. Psicológico, era chato. Eu ia tomar banho, eu via aqueles seios parecidos com mulheres. Não fazia mais parte do teu corpo, né? Eu sendo liberto daquilo ali é complicado, mas Deus conhece, Deus provou esses 6 anos, né? Fiquei firme. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Tá? Eu queria agradecer todos os irmãos que até aqui ficaram no vídeo, né? E é isso, né? Eu sou grato a Deus pela vida da pastora Adriana. Na verdade, é muito de Deus fazer o vídeo agora, porque a gente já está quase 2, 3 dias tentando fazer. E E como é corrido mesmo aqui, irmãos, é corrido. Não é vontade de não ter feito, era corrido mesmo. Nós estamos com uma vida que está no hospital, né, Adriano? O seu Adelar, o seu Valmir. Seu Valmir, né? Tá... Eu até postei aqui alguns vídeos com ele, mas ele está num processo, né? A gente está orando. É complicado, né, irmãos? Mas o mais importante é que ele está bem com Jesus. Glória a Deus, é o mais importante. Eu acho que qualquer um de nós desejaria estar agora com Jesus. Eu desejaria estar agora com Jesus. Não que não vale a pena, porque o apóstolo Paulo falou, se eu viver, é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Então, assim, não que desejamos que o irmão morra. Não. Porque ele não vai morrer. Ele vai descansar no Senhor. Nós descansaremos em Cristo. Morrer é morrer. A gente não morre, irmãos. A gente descansa em Jesus. A gente encontra, né, o descanso da nossa alma. Mas ele está com dor na carne, né? É uma situação... bem delicada, né? É dor na carne, sabe, irmãos? É que nem tu tá uma enfermidade, mas o importante é que a alma dele está em paz. Eu percebo isso, eu vejo isso no semblante dele. Tá bem Até suave. hoje eu fui lá ver ele com o pastor Reginaldo. Ele tá com um semblante bom, assim, feliz mesmo, sentindo dor. Então isso para nós é bênção, mas não desejamos que ele sinta dor. Mas vamos orar. Então é por isso que é corrido aqui, irmãos. É que nem a pastora falou, a gente não sabe, hoje quem sabe bata uma igreja, um irmão que não pode ajudar uma vida, levar para um desafio. É assim que acontece. É desse jeito, É do nada. Então, para isso que Deus deu esse trabalho na mão deles, né? E pedimos aqui novamente, em oração, irmãos, né? Eu vou ser bem franco aqui, tá? Não julgando, não estou para julgar e nem querer persuadir vocês ou os constranger, de forma nenhuma. Mas existe tantas coisas que a gente se entristece
As pessoas ajudam situações que não tem fruto. Não tem fruto, sabe? Eu não julgo quem cobre para pregar, porque, que nem eu falei num vídeo, e comentei com o pastor também, lá de Canoas. Comentei com um monte de pastor de Canoas. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Tá? Fui convidado para pregar em São Paulo. Eu sei a minha necessidade do projeto, que eu não tenho condições de pagar uma passagem de ida e volta, porque eu não ia cobrar para me pregar. Então, às vezes são coisas óbvias, né, que a gente entende, que tem que pagar uma passagem, né, dependendo se a pessoa não tiver onde ficar, vai ter que ficar. Eu, particularmente, ficaria na casa de algum irmão, não queria que a igreja gastasse com hotel, essas coisas. Não, a passagem é uma coisa que eu não teria. Né, são coisas que são fatos, mas cobrar para pregar, se sabe, um absurdo, como a gente infelizmente vê, não tenho medo de falar isso aqui, as pessoas pagam. Agora, para ajudar uma obra que a gente está vendo, que está dando fruto, é uma obra verdadeira. Tem muitos lugares aí, irmãos, não digo só nós aqui. Não, tem várias pessoas que estão fazendo obras lindas, tremendas. Lá na África existe também obras lindas, tremendas. As pessoas não ajudam, né? Escandaliza quando a gente pede uma ajuda. Então vamos orar, vamos, né, observar. Jesus está às portas, está tantos males acontecendo no mundo, irmãos. Tem tanta coisa errada. Jesus está nos mostrando que Ele está vindo. Então, nós pedimos para vocês, orem por nós. Quem quiser ajudar, ajude, irmão. A gente precisa, não adianta ficar aqui. Ai, não precisa. Precisa, porque a comida não tem faltado. Mas se não tiver essa luz aqui, a internet aí que nós estamos postando o vídeo, não tem. Se não tiver luz, a gente vai ficar no escuro. Se não tiver água, a gente não vai beber. O mundo não é bonzinho. A RGE não vai nos perdoar porque nós temos um projeto. Eles vão cortar a luz se não pagar. A Corsã também não. Eles vão cortar a água. Então são coisas óbvias que a gente precisa, né? Então assim, não, a gente carece, né, de oração, de ajuda, mas Deus está cuidando de tudo. Né? Graças a Deus não tem faltado, Deus tem provido, mas toda ajuda é bem-vinda. E somos gratos por ela. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Obrigado, pastora. Eu que agradeço também. A minha palavra também é que os inscritos do Adriano seja abençoado, alcançado, né, pela misericórdia do Senhor, pela graça, proteção dele, né? Porque sem ele nós não somos nada, né? Sem Jesus nas nossas vidas, nada somos, né? Então, assim, que vocês se sintam abraçados pelo Espírito Santo, né, que venha consolar a cada vida, cada coração neste momento, né? São dias difíceis, que nem o Adriano falou, muito difícil, o amor esfriou, mas nós temos um Deus, né? Amém. Nós temos um Deus que tem guardado os seus, né? Não tem deixado faltar nada. A paz, né, que é o que nós assim mais temos de importante, né? Essa paz de espírito, né? Ele tem nos dado. Então nós somos gratos a Deus por tudo, né? Então a paz que nós temos, a paz nós desejamos para vocês, viu? Uma boa tarde a todos. Amém. Deus abençoe.